Olá! Você sabe quais são os 3 erros mais comuns cometidos na classificação de um registro de marca? Hoje eu vou te contar. Então, se você quer fazer o seu registro sozinho, sem sair de casa, sem enganação, com autonomia e baixo risco, fique comigo até o final desse vídeo. Sou Sérgio Ribeiro e vou lhe ajudar a fazer o seu registro. Muitos empreendedores entendem que fazer um registro de marca no NPI é como fazer um registro na junta comercial. Mais do que isso, pensa que é muito simples. De fato, não é complicado, mas você precisa entender de classificação para fazer o registro de uma forma correta e não ser surpreendido com custos extras ou mesmo perder a sua marca. E por que eu disse para você que é simples, mas não é como registro na junta comercial? Para você fazer um registro da marca, é preciso que você entenda que existe 45 classes ou 45 atividades no classificador de marca. Eu vou explicar para você o que é o classificador de marca. Entre essas 45 classes, as 45 classes estão divididas em 2 colunas. A primeira coluna, da classe 1 à classe 34, refere-se à classe de produtos. Então, qualquer produto, se você quer registrar uma marca de produto, esses produtos estão classificados entre a classe 1 e a classe 44. Se você quer registrar uma marca de serviço, esse serviço ou esses serviços estarão classificados entre a classe 35 e a classe 45. Parece simples, não é? Mas não é. Se você fizer o registro da forma que eu vou te recomendar, você vai ganhar tempo e não vai perder dinheiro. Então, existem hoje 45 classes disponíveis na classificação do INPI. E agora eu vou explicar para você como são essas classificações. Agora, eu quero te falar dos 3 erros mais comuns. A primeira coisa que eu quero te falar é que você precisa entender o que é uma classificação de produtos e serviços. Você precisa entender, na hora de preencher um formulário de pedido de registro, se você vai estar tratando de uma marca de produto ou de serviço. É aqui que começa o primeiro erro. Não entender, na hora de preencher o formulário, que você está pedindo uma marca de produto ou de serviço. Para ficar mais claro para você, a classe de produto que está prevista na 1 até 34 é quando você produz um determinado produto. E vou dar como exemplo aqui os donuts, aquele docinho maravilhoso, né, que eu adoro, que você certamente gosta. Esse produto, esse doce, a empresa que produz esse doce, que fabrica esse doce, uma confeitaria, por exemplo, ela produz, vende esse produto. Olha só, quando ela produz ou fabrica esse produto, ela deve classificar na classe 30, ok? Que é a classe de serviço. Lá na classificação que eu vou mostrar para você, você vai botar na classe 30, ok? Mas além de produzir, ela também vende esse produto no seu estabelecimento. Ao vender o produto, ela sai da classe de produto e vai para a classe de serviço, classe 35, ok? Mas essa mesma empresa, ela faz entrega, ela faz delivery. Também é uma classe de serviço prevista na 39. Mas além disso, principalmente no momento atual, em que as empresas estão
fazendo o curso online, ela vai ensinar como fazer esse doce. E a classe também é uma classe de serviço prevista na classe 41. Veja que eu falei para você, classe 30, classe 35, classe 39 e classe 41. E expliquei para você que a classe 30 é uma classe de produto e que as classes 35, 39 e 41 são classes de serviços. É muito importante você entender isso. Também quero dizer para você que você, nesse momento da classificação, em que você está pedindo o registro de uma marca, você não deve economizar, não deve economizar. Eu estou te falando isso, que é muito comum o empreendedor, por desconhecer a importância da proteção da marca em todas as classes em que ele exerce atividade, por desconhecer, ele procura economizar. Então, se ele tem que fazer 4 classes, ele vai escolher somente uma. Eu estou dizendo para você não economizar nesse momento, porque a economia pode significar a perda do mercado, porque você vai deixar de registrar aquela marca naquelas classes que você deveria, então você vai permitir que outros empreendedores façam a proteção daquelas classes, e para que você possa impedi-los, você vai ter que gastar muito mais na defesa da sua marca. Então, não economize nesse momento. Se você tiver que fazer o registro de 4 classes, faça 4 classes. Se for 2, faça 2. Se for mais de 4, faça quantas forem necessárias. Mas não economize nesse momento. Ok? Porque dessa maneira, você vai estar valorando o seu bem. Agora, eu vou falar para você o segundo erro mais cometido, que é o exagero na classificação. Por que eu estou te dizendo isso? É muito comum o empreendedor entender que, porque ele está pagando uma taxa, ele pode aumentar e colocar tudo o que ele quiser para proteger a marca dele. Não é bem assim. Você paga por classe, ok? Mas dentro da classe, você só deve colocar aquilo que efetivamente você faz. Eu tenho visto, pela minha experiência, que alguns empreendedores pegam um produto, uma classe de produto ou de serviço e tentam colocar tudo que ele pode para economizar no pagamento da taxa. Isso não pode. Eu vou te dar um exemplo aqui para ficar muito claro. Vamos falar do Donald novamente. Ele pediu a proteção para a classe 30, que é a classe de produto relacionado aos doces. Ele pediu a classe 35, que é a classe de serviço relacionada ao comércio de doces e produtos afins relacionado ao doce. Ele pediu a classe 39, que é relacionada ao delivery, à entrega. E ele pediu, como eu mencionei aqui, a classe 41, que se refere aos cursos online. Ok? Mas imaginemos que ele pegou a classe 30 e colocou vários produtos que não estão na linha, no plano de negócio dele. Por que eu estou falando de plano de negócio? E é importante você entender isso. Quando você pensa um negócio, quando você abre um negócio, você cria primeiro um plano de negócio. No plano de negócio, você define quais são as atividades, o foco que o seu negócio vai trabalhar. Ok? Então, essa definição, ela fica muito mais clara quando se trata de uma empresa, lá no contrato social, não é isso? Lá no contrato social, no objetivo social, o contador descreve o que você vai fazer. No caso, vamos pegar como exemplo aqui, o caso Donald novamente. Lá está escrito fabricação de doces, entrega, comércio de produtos de confeitaria e cursos online. Ok? Está bem definido no objeto social. Você imagina se ele pedisse
para o comércio de chá, lá na classe 30, ele colocasse chá, que ele colocasse lá, por exemplo, azeite, ou seja, ele estaria extrapolando aquilo que ele se propõe a fazer. E isto certamente lhe causaria grandes problemas no processo. Primeiro, tempo. Segundo, dinheiro, mas gastou, vai gastar mais. Por que vai gastar mais? E por que do tempo? O tempo, porque é o seguinte, se você extrapolar o seu segmento, o INPI vai publicar uma exigência para você esclarecer ou para você retirar em função daquela classificação que você deu. E por que eu digo tempo? Porque isso vai retardar o processo de registro. Um processo que você, uma marca que você alcançaria no prazo ali de 6 meses a 12 meses, no mínimo vai para 18 meses. E por que gastar? Porque você vai pagar mais uma taxa que não estava prevista no seu orçamento para fazer o registro de marca. Então, você não deve extrapolar na classificação. Você precisa classificar de acordo com o seu objeto social. Ah, mas Sérgio, mas eu não tenho empresa. Eu sou autônomo. Ok, imaginemos que você é um profissional, comprovadamente, um artesão que fabrica bolo. Ok, se você é um artesão e fabrica bolo, as classes que você deve proteger devem ser correspondentes tão somente a essa atividade. Se você fabrica bolo, você vai botar lá leite, você vai botar lá chá. Não, você vai estar extrapolando a sua atividade. Ok? Então, esse é um dos erros, é o segundo erro mais cometido pelos empreendedores. Porque entende que pode colocar tudo, porque entende que pagou uma taxa e ele quer evitar pagar as outras taxas, e ele quer colocar tudo naquela taxa ou naquela classe, e isso não pode. Isso vai fazer com que você cometa erros, e esse erro certamente vai lhe causar prejuízo de tempo e dinheiro. Eu quero aqui chamar a sua atenção por um fato muito importante quando você extrapola a sua classificação. No exemplo que eu dei, eu falei que a marca Donut, o produto Donut é explorado e deve ser classificado como produto. Falei inclusive a classe, que é a classe 30. Ok? Olha a consequência quando você extrapola essa atividade. Imagine que a marca, para a classe 30, especificamente para doces, está desimpedida. Mas ele, querendo aumentar essa classificação, extrapolar o segmento dele, ele colocou lá, por exemplo, o comércio de leite. Ora, se existir uma marca parecida ou igual para o leite, ele vai prejudicar todo o processo dele. Esse empreendedor que tem o registro da marca idêntica ou semelhante para leite, vai entrar com oposição e poderá causar o indeferimento do processo. Você compreendeu por que você deve estar na margem, no limite daquilo que você efetivamente faz? Antes de eu lhe falar, o terceiro erro mais comum cometido na classificação, e a dica de ouro que eu vou passar no final, por isso que eu falei, fica comigo até o final. Tem uma dica de ouro aí muito importante para você. Se você entende que o conteúdo que eu tratei até agora possa ajudar um amigo empreendedor que queira também fazer seu registro, compartilhe com ele, para que mais empreendedores que queiram fazer suas marcas sozinhos possam também alcançar os seus registros. O terceiro erro mais comum de acontecer é não entender o que é afinidade mercadológica. Vou explicar para você, trazendo como exemplo
a marca Donut que nós falamos. Eu falei para você que ele, ao fazer o registro da marca dele, ele classificou na classe 30, 35, 39 e 41. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que você, ao fazer um pedido de registro, você precisa fazer uma consultoria. Essa consultoria, eu já falei em outros vídeos, ela vai dizer para você se você pode registrar aquela marca sobre vários aspectos legais. E aí eu já falei também em outros vídeos nos artigos proibitivos. Entre os artigos proibitivos, que eu falei para você, que são 23 incisos, nós temos um que trata da colidência gráfica e fonética da marca pretendida. Ok? Nessa colidência, é importante que você saiba também entender e conhecer o que é afinidade mercadológica. Afinidade mercadológica são atividades que podem conflitar com as classes ou as atividades que você pretende. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro, trabalhando ainda a marca Donut. Ele fez o depósito e certamente fez a consultoria, estou entendendo que ele fez a consultoria, para as classes 30, 35, 39 e 41. Quais são as classes afins? Presta atenção. Ora, se você está dentro do segmento alimentício, e é o caso da marca Donut, as afinidades serão todas as atividades que impliquem segmento alimentício. Todas as atividades. Isso implica, vou falar aqui para você rapidamente, classe 29, classe 30, classe 31, classe 32, classe 33, classe 35, classe 39, classe 43. E o que é a classe 43? Eu vou falar só da classe 43, para você entender bem o que eu estou falando para você. A classe 43 é a classe de restaurantes, bares, pizzarias, sorveterias, cafeterias. Olha só, quando ele fez a consultoria, ele não observou que existia um registro da mesma marca para a cafeteria. Ele não observou. E entrou com as 4 classes. O que vai acontecer, ou o que pode acontecer? Esse empreendedor que tem o registro na classe 43, que tem afinidade com todas as classes que ele solicitou, exceto a 41, ok? Ele vai entrar com a oposição. O que é a oposição? Ele vai ao INPI e fala: INPI, eu tenho o registro da marca na classe de cafeteria. Você não pode conceder essa marca para as classes que estão sendo reivindicadas. Quero chamar a sua atenção que o INPI, ele não analisa por afinidade. Eu já falei isso em outros vídeos. Mas ele reconhece a afinidade. Então, se aquele empreendedor viu a marca publicada nas classes 30, 35 e 39, ele tem 60 dias a partir da publicação para entrar com oposição, alegando afinidade mercadológica. E se ele o fizer, ele vai conseguir o indeferimento de todos aqueles processos. Olha a consequência. Não é só o indeferimento, em que ele vai perder tempo e dinheiro, mas ele vai perder a marca do negócio dele, que é muito mais sério. Ele não vai poder utilizar aquela marca no negócio dele. Imagine, ele já está usando, o estabelecimento dele já está em operação. O INPI indeferiu por essa oposição. Aquele empreendedor que apresentou a oposição, o próximo passo dele vai ser notificar essa empresa para parar de usar a marca. O que aconteceu? Por ele não ter observado as afinidades mercadológicas, ele vai
ter um grande prejuízo. Eu queria falar para você que esse exame, tá? Que é o que nós chamamos de exame substantivo, só para mim definir, para você entender melhor o processo de registro, tá? Você classifica, conforme eu já falei, e aí eu chamei sua atenção para o aspecto da afinidade mercadológica. Eu quero que você fique muito atento nisso que eu estou falando para você, que é um aspecto muito relevante para você alcançar ou não o seu registro. Então você fez a classificação certinha, você fez a consultoria, analisando todos os segmentos afins, depositou. Ao depositar, o NPI faz um exame formal, estando tudo certinho, ele vai publicar. A publicação que ele faz antes do exame substantivo é para que outros empreendedores que tenham marcas idênticas ou semelhantes em classes direta ou afins possam se manifestar quanto àquele pedido. Ok? Ultrapassada essa fase, e aí eu falei para você que você, nesse caso, sofreu uma oposição, o INPI vai agora para o exame substantivo. Também já falei em outros vídeos que o exame substantivo ele vai levar em consideração os 23 incisos proibitivos, 23. Ele vai analisar tudo que não pode. E nesse momento, ele vai analisar também a classificação. E aí eu quero chamar a sua atenção, que no exame substantivo, o INPI ele não costuma analisar afinidade mercadológica. Falei para você há pouco que ele reconhece. Se bem que hoje, já alguns técnicos já estão analisando, mas não é comum, ok? Então, naquele momento do exame substantivo, ele vai dizer se a sua marca poderá ou não poderá ou não alcançar o registro. Então eu chamei a sua atenção aqui para a questão da afinidade mercadológica e eu vou trazer outro exemplo aqui, mais dois, para ficar mais claro para você, ok? Imaginemos que eu sou uma oficina mecânica, protegi a minha marca na classe 37, que é de manutenção, conserto e reparação de veículos, ok? Eu só faço conserto de automóvel, ok? Mas quando esse empreendedor foi pedir essa marca, ele tem que fazer a consultoria e tem que analisar o segmento automotivo, que é o segmento aonde ele está inserido. O que compreende o segmento automotivo? Vamos lá. Classe de veículos, fabricação de veículos. Salvo engano, fabricação de veículo é classe 12, salvo engano. Classe 35 de comércio de veículo. A classe de consórcio de veículo. Veja só, eu já falei para você 3 outras classes que aquele empreendedor não faz, passa dentro do segmento. Se ele na consultoria não observou essas outras classes que eu falei, a possibilidade dele sofrer uma oposição e ter a sua marca indeferida é grande. Por que eu estou dizendo para você que é grande? Porque é comum também os empreendedores, por não conhecer a extensão da proteção marcária, olha o que eu estou dizendo para você, extensão. Eu pedi o registro da minha marca Donut na classe de fabricação de doces, de comércio de doces, confeitaria, delivery e cursos online. Mas a atividade principal é a classe, ele está inserido no segmento de produtos alimentícios, no segmento alimentício. Ora, por consequência, ele obtendo o registro para as classes a qual ele solicitou, ele vai proteger por afinidade ou por afinidade mercadológica todos os segmentos de alimentação. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Por isso eu estou dizendo para você que é importante você conhecer classificação, é importante você não estender essa classificação,
é importante você entender de afinidade mercadológica. Vou te dar mais um exemplo aqui para ficar mais claro para você. Eu quero proteger uma marca que vai ser uma empresa de arquitetura. A arquitetura está dentro do segmento da construção civil. Por consequência, quando ele for fazer a consultoria, ele vai ter que analisar a classe de engenharia, de construção civil, de incorporadora, inclusive de comércio de material para a construção. Porque as construtoras também fabricam bloco, telhas, manilhas. Então está dentro do segmento da construção civil. Eu te dei aqui 3 exemplos para ficar muito claro para você o que é afinidade mercadológica. E essas afinidades mercadológicas, elas não estão descritas dessa maneira no classificador. Mas no manual de marca também fala sobre isso. Então, é importante você entender de classificação, de afinidade mercadológica, sabe? De lá ler a lei, de ler o manual, para que você não seja surpreendido com uma oposição ou indeferimento que poderá causar a perda da sua marca e lhe causar muitos prejuízos. Então, nós já falamos dos 3 erros mais comuns. E você que ficou até o final desse vídeo, eu agora vou te dar uma grande dica de ouro. Grande dica. Relacionada à classificação. Eu falei que você precisa conhecer a classificação. Falei que você precisa conhecer o que é afinidade mercadológica. Então, com base nesses 2 conhecimentos, você que quer fazer o registro sozinho, vai acessar o site do INPI para iniciar o seu pedido de registro. Opa, mais uma coisinha. Além da classificação, além da afinidade mercadológica, eu falei que você tem que fazer a consultoria. Lembra? Muito bem. De posse dessas informações, você vai acessar o site do INPI. A primeira coisa que você deve fazer é emitir uma guia, ok? Essa guia, você vai precisar definir a classificação. E aí você vai ter 2 opções. Atividades previamente definidas na classificação ou atividades livres. Olha o que eu estou falando para você. Por que eu estou falando para você dessas 2 opções? Porque nem sempre a atividade ou o produto que você deseja proteger está claramente definida na classificação. Tem produtos ou serviços que não estão claros. A primeira dica é: quando você não encontrar um produto ou um serviço que você pretende, você deve usar palavras-chave, sinônimo. Então vamos imaginar o seguinte: eu quero a palavra engenharia. Você não achou a palavra engenharia. Você quer, por exemplo, a palavra construção. Também não achou. Muito bem. Você pode procurar, no caso da construção, construtora, palavra-chave, construtora ou qualquer outro sinônimo. Vai procurando sinônimos. Engenharia. Você pode colocar, por exemplo, engenharia não projeto. Então, palavra-chave, projeto. E aí o INPI vai abrir lá, projeto de engenharia, projeto de construção civil, projeto arquitetônico. Opa, tá vendo aí? Então você vai chegando através de sinônimos. E olha o que eu estou dizendo para você. É muito comum você não encontrar atividade ou produto que você quer. Então, a dica de ouro aqui é você buscar as palavras-chave através dos sinônimos. Com isso, você vai chegar na classe que você quer. Mas, o mais importante de tudo isso é você identificar a classe que você vai incluir essa atividade aberta.
As pré-definidas, quando você colocar, por exemplo, construção, ela já vai abrir lá a construção, você vai só clicar. Detalhe, se você for abrir construção, ele vai te abrir lá um monte de serviço de construção, vários serviços. Precisa classificar e assinalar todas? Não. A primeira já resolveu, a segunda. Não façam classificações pesadas, trazendo tudo, porque os técnicos do NPI não gostam. Quanto mais sintetizado você for, melhor. Mas Sérgio, eu falei engenharia, mas engenharia elétrica, engenharia, outras engenharias, não importa, se você botar engenharia, você vai proteger todos os tipos de engenharia. Então, não façam classificações muito extensas. Então, muito bem, então vamos lá. Na classificação pré-definida, você vai colocando as palavras, as atividades, e o NPI vai abrindo para você, você vai simplesmente marcando. Aquelas que você não encontra, você vai fazer de livre preenchimento, e você primeiro tem que identificar a classe. Isso é muito importante você entender. Vamos imaginar que você presta um serviço relacionado à construção civil. Construção civil está em que classe? Na 37 ou na 42? Eu falei para você que você tem que conhecer. Imaginemos que está na 37. Mas na 37, quando você abriu o classificador, na guia de recolhimento, desculpa, na GRU, né, que também é conhecido como DAF, pode entender como DAF também, né? Você foi lá na 37 e você não encontrou aquela atividade. Aí você vai fazer o seguinte, vai assinalar como livre preenchimento. E aí você vai colocar no livre preenchimento essa atividade na classe 37 no processo. Você primeiro tem que saber qual é a classe. Você não pode botar uma atividade livre que você não encontrou em qualquer classe. Você precisa identificar a classe. Qual é a diferença da classe pré-definida e a classe livre? Está no valor. A pré-definida, você tem um valor. Salvo engano, para a pequena empresa 142, para empresa não enquadrada como pequena empresa, o valor é 355. Quando você vai para a classe livre, o valor de 355 vai para 415. O valor de 142 tem um reajustezinho, exatamente, eu não sei dizer qual é o valor agora, não me lembro, mas você vai ter uma diferença, tá, de 142 para a classe pré-estabelecida para a classe de preenchimento livre. O importante aqui para você nessa dica é que você saiba exatamente qual é a classe que você vai fazer o preenchimento livre. O importante também é você saber que para a classe de preenchimento livre você vai pagar o valor um pouco maior. E o que isso vai lhe ajudar? Vai lhe ajudar muito, porque se você faz a classificação livre, mas não definiu qual é a classe exata, o seu processo vai ter problema. A sua marca vai sofrer exigência, o seu processo vai demorar mais do que o normal, que nós temos aí, já falei em outros vídeos, né? Que varia de 6 a 12 meses. Então, se você fez a classe errada, vai cair em exigência, esse prazo vai para 18 meses. Né? Além disso, você está perdendo tempo e dinheiro, porque está gastando mais. Essa é a dica de ouro, e eu espero que tudo que eu falei aqui para você nesse vídeo tenha e faça sentido para você.